Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba. Tenho dois convidados aqui comigo. A gente vai falar um pouco sobre o formato, tem umas curiosidades que eu queria dividir com vocês também. Que o deck do nosso campeão, por exemplo, parou em canal da gringa. De conversar sobre o desempenho, né, que a gente teve no torneio em si, as nossas matchups. Enfim, tem bastante coisa, tem bastante conteúdo agora para esse terceiro episódio. Então espero que vocês gostem. Eu quero agradecer também o pessoal que começou a seguir, o pessoal que comentou no vídeo no YouTube. Até a ideia é upar esse vídeo no YouTube também. Tem bastante conteúdo, então vocês vão ter print de deck no Dueling Book. Vocês vão ter também uma petição ali para assinar, para eles abrirem uma sala no Dueling Book pro formato Edson, né? Eu queria começar com o Extremo, falando do deck dele, que é um deck bem interessante pro formato. Eu já vi montando ele. E assim, Extremo, tu pode comentar pra nós o que é o teu deck ali? Ele já tá aqui na tela. O pessoal que tá acompanhando no YouTube vai poder visualizar bem, tá? Tem umas 3 versões de fada para jogar no Edson, que é aquela Counter Fire, né? Com Artemis. Tem uma que é mais Farfun e essa aí é a mais forte, com Herald, né? O Heraldo Laranja. E os bichos light são muito fortes, né? A gente tem o Honest, os Light Swarm DD. e o Christian, que é um puta de um boss, né? Imagina um formato que tem GB, T-Cyber, né? O Frog. A maioria das matches que eu fiz, o Christian que venceu o jogo, tá ligado? Uhum. E assim, como é tu tava usando ali, né, as 3DD Warrior Lady, os 3 Dimensional Alchemist, o Rico, cara, o Rico é uma carta que, assim, as pessoas, eu não vou dizer que as pessoas subestimem, né, porque as pessoas sabem do potencial, mas eu acho que é uma das cartas mais fortes do formato de flip, cara. Eu acho que é a principal carta do formato, né? Cara, Tira muito side, né, também. Nossa, ele é absurdo, cara. Eu tava Cara, o jogando... Rico, os decks, que por isso que a Nobleman tá em todos os sides, né? Uhum. Exatamente por causa do Rico. Como é que tu formulou teu side? Cara, eu tentei botar... O último torneio que eu joguei de... Não foi Samurai, né? Eu ganhei jogou de Light um Sword no último Samurai. torneio. Tu jogou de LS. Isso aí, Tu né? ganhou o primeiro Edson Eu- que teve de Six, né? É isso, o segundo eu joguei de Light Swarm. Eu tentei me basear pelo mesmo side, tá ligado? E ver qual que era as principais matchups que era ruim no meu deck. Eu treinei muito Dane nesse torneio e eu levava um pau pra Frog, até que teve dois, né? Se a gente calcular bem, foi o que mais teve, né? É, a gente era teve, 14 foi players, isso 2 mesmo. Frog. 14 Acho pessoas, que dessas foi 14, os dois foram Frogs. É um deck relevante, se tu for ver, né? Tu lembra como é que foi as tuas matchup, Extremo? Que a primeira matchup eu enfrentei o Bojo, né? O Léo Santos. Uhum. E eu tomei uma surra, perdi de 2-0 muito rápido. Ele tava É de que eu Diva até vi Hero, todas né? as partidas depois que eu perdi, né? Só que eu errei nessa. É legal o cara perceber que errou, assim, como é um torneio de 4 duelos só, tu perde um, praticamente tu perdeu o torneio, né? Sim. Difícil tu te recuperar. Ele começou normalzinho, como o Divoeiro faz, com Stratos, né? E eu tava com o laranja na mão já. Ele mais eu acho que era um Soul of Purity Light ali, né? E aos poucos ele foi criando a feed mesmo negando Stratos. Então foi um erro, né? Stratos fica no Grave e é feed igual pro Miracle Fusion. Sim. Aí o primeiro duelo foi muito rápido. O segundo... Esse é um game que se entrar a Christian, se tu encaixasse nele, era game, né? Ele não volta. Porque Não tem out, praticamente. acho que o único out é Snowman Uhum. e Caio, né? É, o Caio. Aí seria Caio também... foi tributo, né? Acho que ele tava usando... Acho que ele tava usando... Eu não lembro... Ele tava usando Brencontro. Talvez o próprio Rico no site também, não? É. Provavelmente. Não sei se ele usava, né? Pode ser, a pode ser. De eu não uso, mas o Snowman eu acho que é certo, né? Porque é Aqua pra fazer o Não, ia Sim, sim. Ia sim. Tá Ele ligado? não vai. Aí, na segunda partida, eu peguei o Kalil. E é engraçado eu falar do Kalil, né? Que o Kalil, ele joga tri-main os torneios e ele sempre fica lá embaixo, né? Ele dá um azar, acho, nas matchups que ele pega. Aquela de Saber, né? Saber, né? Aham. E um azar, cara, que ele dá.
Eu saí com uma mão muito forte a primeira, né? Fui levando, ignorando o X-Cyber Blade, que é aquele que traz, né? Sim. Uhum. E foi as duas partidas assim. A segunda ele segurou mais com Goros, mas foi rápido. E aí veio a terceira partida, que é aí que eu gelei. Gelei de medo porque era o Eric Johnson de Frog, né? A primeira eu consegui ganhar, saiu uma mão muito forte. A Herald, que nem tu falou, né, Michel, é muito forte. Tu acerta num Monarca, o cara perde 3 turnos. E tu, Até como se jogou, tu recupera. sabe, né? Primeiro turno, sim. tu só passa. Tu só bota o sapo no grave e passa. Segundo, eu acertei 2 Soul Release, que foi GG, não tinha o que fazer, né? Carta do Cada side, né? sapo ali. Ô, meu, vai. O famoso veio o side. Eric Johnson. E aquele deck dele usa Varai, né? Daí no que tu encaixa a Soul Release ali, tu leva o restante que tá ali, Swap Frog, Substitute, o próprio Triborn, E aí fica morta a tu Varais. eliminou 2 cartas do cara, que tá morta, né? Tudo. Cara, e Soul Release com o Christian, aí nem Goros, Battle Fader, entendeu? Sim, tu regula o Grave, né? Muito fácil. Exatamente. Ali. Que é aí tu 2 a tem 0 também, né? no main deck mesmo, tu tem a Soul Purity pra regular. E, cara, só deixa eu te perguntar, um Call Sorcerer não encaixaria nesse deck? Ah, mas não tem nada de Dark, né? Fora o Goros. Só o Goros, né? Não tem nada Mas de bom pra eu botar pensei, também. Primeira vez que eu olhei pro deck, eu também achei que ia calçossa, né? É pra regular, né? Uma coisa pra regular que eu não usei porque eu não tinha foi o Fried. Ah, sei, o 1700. Sim. É bom, esse cara é bom. Sim. Era pra mim usar, mas eu quando testei no DN, eu achava ele meio ruim, porque ele é Water, né? Ele não é fada. Sim. Aí tu tem ele na mão, às vezes não tem em que encaixar o efeito dele, ele não descarta junto com o Herald pra fazer os efeitos, né? Uhum. Só que depois eu comecei a sentir falta. Tu vai jogando com o deck, tu vai ver, né? Faz falta aquele cara. O Alternator tá com 5 e não vem o Purity. Tá com 5 no Grave e os 2 são Purity. Tu não tem mais o que regular, né? Sim. E aí que ferra o deck. A última partida eu joguei contra o Botega. Tá, que teve a cena mais engraçada, eu acho, do torneio. Ele Pra mim, né? jogou de Quick Draw, né? Não era Kick Draw. Draw, não era Kick Draw. Porque ele não tem o Synchro, né? Ele até corrigiu lá. Era só o Plant Synchro, né? Primeira eu fui indo, de vez em quando tem uma carta muito forte nesse deck. Porque ele que vai me dando munição com as Warrior Lage ali, tá ligado? Às vezes tu remove um Honest, puxa pra mão, o Honest é muito forte. Aí o primeiro eu ganhei nesse controle com o Alchemist, botei o Christian, acabou. Aí a segunda partida, eu saí 8 cartas pra apertar ele. Aí a gente puxou a primeira mão, ele me mostrou a mão, tinha 2 Onifire e uma Titanium. Aí ele falou, não, agora eu me mordi, não dá mais pra jogar. Acabou. Aí o Edson não quis mais falar comigo do torneio. E cara, tu tava comentando do Fried, né? Um ponto que eu queria ver contigo. Cara, o que tem de arrependimento, assim? O que tu faria diferente, assim, vendo o jogo? Porque a gente joga muito no DB, né? Mas aí quando a gente joga o físico, né, cara, nada substitui, né? O que é que tu mudaria? Se tu mudaria também, né, alguma coisa? Eu acho que esse é um deck mais de... Eu acho que eu jogaria mais na vida real, assim, tá ligado? Porque é um deck que tem várias situações. Se tu acertar em quem tu dá o Herald, tu ganha o jogo. Mas se tu errar, tu perde. A leitura no oponente também é tudo, né? Sim. No Dwelling Book tu não consegue fazer um jogo mental, assim, pro oponente. Pintar um Goros, o cara vai bater porque ele só tá testando, né? Sim, o Mind Game é um negócio insubstituível, né? Eu tava vendo um vídeo sobre o formato Legacy, né, do pessoal lá da gringa. E, cara, como o Mind Game ele influencia no resultado, sabe? Tipo, é um dos fatores, assim, a gente costuma botar na conta da sorte, né, mas aqui não é conta da sorte só, tem muito do Mind Game, sabe? E por isso que eu te perguntei, né? Porque é uma coisa muito relevante, assim, nesses formatos. Não que hoje em dia não seja. Tipo, é muito relevante até hoje. Mas em tempos de pandemia, que a gente tá jogando mais online, nossa, isso faz muita diferença quando tu volta pro físico, né? Das minhas opiniões é que o físico não vai ser substituído por conta desse feeling de jogar. É outra coisa. Falar um pouco do teu side aqui? Porque a gente já passa pro próximo do torneio daí. O meu side ele é bem comum, tá ligado? Porque
O Cyber Dragon foi pra Machina, GB, enfim, é um especial de 2.100, ele tira Raios, tira Snowman Eater rico, é uma coisa que quebra o meu deck, sabe? Porque Sim. é difícil eu atingir mais de 1.900 pontos de ataque. Sim. Ali mesmo eu tendo DD Warrior Lady, o Snowman flipa e mata o Krisha, por exemplo, que eu tenho os dois, né? O Punisher e a Consecrate, a Slide, a bolinha, eles são fada. Então eles na mão também é bom de ter. E são meio usual, eles saem fácil. Mas por ele ser fada, eu adequei no side. A Nobleman é... Contra deck que tem rico, eu sempre uso. A Soul Release é a melhor carta. E eu botei no último dia de side. Eu não sabia o que sidear contra a Monarca. Eu testei Lava Golem, o DD Crow, nenhum dava certo. Essa aí eu testei no torneio e foi ótimo, né? A Pulling também para Monarca. A Destonada foi o espaço que sobrou. Os principais sides contra o meu deck é a Light Imprison Mirror, que todo mundo usa, né? O mais forte é Deck Devastation Virus. É o que quebra o deck completamente. Pega todos os bichos. 3 turnos. Menos a Christie, eu acho. Pega. E o Soul Purit. O resto... O Soul Purit não pega mesmo. E pior que eu preciso da Erode na mão, né? Sim. Imagina tu tem uma Erode de 2 honestos na mão, tu toma essa porra, hein? É complicado. O jogo acaba. Não volta mais pro jogo. Os outros Herald, eles não são light ou são? Eu não lembro. Todos são. E tu não chegou a pensar? Ninguém usa nada assim? Não acho tão bom, né? O Extremo. Pode falar. Essas duas Consecrated Light, a Shadow Prison Eagle aqui, Light, a Shadow Prison Eagle aqui, tu não pensou em tá muito reforçado pra jogar contra a Dark, um sidezinho contra o GB ali, mais específico, porque GB sempre tem na nossa field aqui, né? Por incrível que pareça, não teve nesse. Pois é. Tá bem defendido contra Dark, Dex Dark. É que o principal side contra o GB tá no main deck, né? E tipo, o Rico e o Warley já atrapalham muito o GB. Sim. A Royal Oppression ganha de GB, instantâneo. Entendeu? E tem o Herald ainda pra corrigir isso. Eu posso deixar meu bicho em ataque honesto, mais que tenha Chariot, né? Mas não é... O deck que mais tinha problema era a Monarca. Mas tudo que eu ouvi de gameplay na internet aí, o mais problemático, e é um deck que eu senti falta, que não teve no torneio, que deve ser o mais forte, é o Vaio Turbo. Pois Vaio um deck que eu considero bem forte também. Ninguém usou ainda aqui, e é um deck muito problemático pro Fada. Porque o bicho que vem do Vayu, ele vem com efeito negado, eu não posso fazer nada contra ele. Nem o Pression pega no Vayu. E sem contar fator Icarus, né? Icarus, o vírus. O vírus entra fácil no deck. Icarus é uma carta assim, ó, absurda pro formato, porque tu faz muita vantagem. Tu olha, na prática, um 2x2, mas tu consegue tirar muito valuable, sabe? Tu consegue tirar muito valor dessa jogada. Exatamente. É uma carta muito... É mesmo no GB, né? Ela é bem usada. Eu gosto dela no GB. Sim. Aí, por isso que eu reforcei tanto de Consecrated Slide e Shadow Prison. Porque a Shadow Prison ela sai muito fácil. A Consecrated Slide eu posso usar ainda para descarte com o Herald. A maioria dos decks eu ainda tenho uma vantagem no Game 1. O Game 2 que era mais... Eu tinha que me empenhar mais, né? Problemático. Tinha que acertar mais lance. Sair ganhando no dado de fada, até de qualquer deck. Hoje não, né? No Edson, naquela época com a sexta carta puxando, é muito forte. Então, agora a gente vai partir pro deck do segundo lugar, né? Que é quem tá falando. Fiquei em segundo. Fiz a final contra o Six, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da build. Tá aparecendo aí já. E vocês podem ver ali na conversa também que eu deixei pra vocês. Esse deck, ele... Cara, é um deck que ele tem o grave problema do balanceamento, né? Ele não é um deck muito consistente, ele é muito inconsistente. Então, de última hora, eu tentei corrigir isso adicionando ali o Card Destruction, que é a primeira cartinha ali antes das taps. O deck não foge muito ao estilo. Eu acho que, de repente, aqui no meu main deck, eu usaria um Jain a menos. Que foi... Isso aqui, na verdade, ele foi um protótipo, digamos assim, né? O legal dos formatos Legacy é que, como a gente estava comentando,
a gente vai jogando eles e vai aperfeiçoando, né? Tanto a nossa gameplay quanto a nossa skill play com os decks, né? Então, agora eu olho para esse deck e vejo várias diferenças que eu poderia fazer. A teoria por trás dele tá muito boa. Celeste é uma carta que eu tô usando 2 no main, mas às vezes eu tirava uma no side. A Eren também, obrigatória. Tem uma rota no deck que é para dar mais consistência. E aí a gente tem os JD limitado, né? Infelizmente. A gente tem a Lumina também, carta insana. As Lila eu removeria uma já. Ali, normalmente eu deixaria pro final para falar sobre o arrependimento, mas eu já posso falar agora. Eu substituiria mesmo. Que até foi uma questão que eu abordei contigo, né, Michel? Que a gente tava dando uma olhada nesse deck, né? Foi. Que foi tu que me emprestou ele pra jogar, né? Eu não tenho todo ele bonitão, né? Eu tenho algumas coisas e tu tem todo ele inteiro bonito, né? A gente gosta de jogar com coisa bonita. Mas realmente, assim, eu senti muito falta do terceiro rico no main deck. A nossa dúvida era ou o terceiro rico ou a terceira Exatamente. Lila, né, no caso. E aí a gente meio que foi em função da nossa field, né? A Lila, ela é muito forte, mas o 100 a menos que ela tem faz diferença. Eu lembro que contra o Diva, eu perdi ela pra Stratos. E contra o Machina Pression, eu perdi ela pra Gearframe. Pro Gearframe, isso aí. Então faz diferença. Eventualmente, se eu tivesse um rico setado, a dinâmica do jogo seria outra, né? Óbvio. Mas ainda assim, eu achei bem interessante. O Zulfel diminuiu o terceiro, apesar de ser muito forte. Aconteceu algumas vezes durante o torneio de cair o rico na mesa. Teve uma partida que caiu os 2 ricos por descarte na end phase. Então, tipo, foi muito insano. É um plus muito forte. Mas o custo... Os 2 UF, né, Kyber? Não os 2 UF. Isso, os UF. Desculpa. Os UF são um custo para deixar o deck mais balanceado, né? Tentar deixar ele mais consistente. Então vai só 2. Com a Celeste tu consegue forçar a Starlight do cara, por exemplo. E aí depois tu vem com o JD por trás. Mas... Enfim, assim, o UF... Ele... Na minha concepção, ele tem que ser 2. Apesar da força que tem, ele cair no 1000. Só que como isso não é controlável, né? Então não é garantia. Né? Eu opto por fazer essa concessão na força do deck. Mas, assim, ao instante, assim, olhar pro deck e trocar um Jane por um Wolf também não seria nada errado. Os Honest que estão a 2, né? Gors, que é uma carta muito forte. Que eu tava pensando muito no Tragoedia também, que é uma carta que na dinâmica do LS funciona muito bem. Eu acho que quanto o Monarca fazem um bom uso do Tragoedia. Aí o packzinho de monstros diferentes ali, né? Um Plague, um Necrogardna e um Card Trooper. O Card Trooper é muito forte, inclusive. Ele é limitado, né? Ele é muito forte. Ele é muito forte. Dá mais luz. Até a quantidade de carta limitada desse deck aqui, limitada e semi-limitada. Desse deck, ela é bem grande, assim, se vocês forem ver. Nessa lista do Edson, esse deck já tinha tomado muita lista. Esse deck, eu acho que já era a terceira ou quarta lista dele, já. Aí... eu particularmente, eu não usaria 3 UF nesse baralho, né? Tipo, assim, eu joguei com o deck de LS na época do Edson Format. Inclusive, eu joguei o Nacional daquele ano com esse deck. E assim, com 3 Lumina, que é o formato anterior... É bem ok, mas aqui tu fica dependendo muito da Becone, do Incarnation, pra tu se livrar dele da mão, caso tu não tenha Solar. Senão é uma carta morta, tá ligado? Tu não consegue jogar com ela de forma alguma. Tu tem que botar no topo pra um Plague, pra poder tentar fazer uma jogada diferente. Sim. Então, é interessante o terceiro, mas eu não usaria, tá ligado? É porque eu vejo o terceiro UF quando tem a terceira Celeste, né? Aí tu sempre ter eles... É que a moral do terceiro UF... é tu garantir tu milar um na partida. Sim. Mas mesmo assim tu não garante. Né? Uhum. Mesmo assim tu não garante. Porque é aquele problema que a gente fala da consistência, né? Então, o normal desse deck aqui, o que acontece? Ou tu ganha sobrando muito na partida. Tu ganha, por exemplo, baixando Celestia, 2 JD, mais alguma coisa, batendo com tudo no cara. Ou tu perde com 2 UF na mão. Sabe? Batendo com a cabeça na parede. É, o lobo burro na mão, sabe?
quando o cara puxa o segundo Wolf, o cara esquece, às vezes, que ele milou o segundo Wolf, né? Cara, eu tenho uma questão pra ti que eu tô louco pra perguntar, cara. O quê? Tu manterias o Start se tu jogasse hoje em Dead Storm? Manteria. E, tipo, até dá pra entrar muito bem nesse quesito, porque, assim, já estamos ali pertinho do side e já vou começar, tá? O Upstart, ele é muito boa na primeira match, mas muito boa mesmo, porque ele ajuda no deck thinning e na consistência. Então, ele fica no main deck, mas na primeira oportunidade ele sai pro side, porque o rate que esse deck tem com carta contínua é muito grande. Então eu preciso de muita coisa de spell e trap removal. Então sempre entra alguma coisa no lugar dos dois upstart, entende? Aí eu abro... Eu te entendo. Joga com 38, se tu começa, deve ser muito bom, né? Isso, é exatamente isso. É bem relevante esse formato. Tanto que, normalmente o que acontecia era que saía um Gold Sark também. Porque Gold Sark é uma carta pra dar consistência também. Tipo, o deck na primeira match, ele tá pra ser muito consistente. Por isso do Upstart, por isso da Rota, por isso do Card Destruction, sabe? São cartas que, tipo, elas estão com a tendência de fazer o meu deck rodar. Tanto que os primeiros games que eu fiz no meu percurso no torneio, eu acabava as primeiras matches, eu tava com tipo 4, 5 cartas no baralho. Teve uma partida, o segundo game, que eu ganhei o primeiro game, eu tava com uma carta no baralho. Nossa. E assim, muito em função também daquela coisa da sorte. De eu milar coisa e cair o Wolf e entrar. E aí nessa partida, se não me engano, eu milei acho que uma carta só com o Card Trooper, justamente pra já regular, porque se eu tivesse milado mais eu teria perdido, sabe? Então já vou entrando no side, tá? Já que eu comecei a explicar. O side, ele tá muito voltado pro hate que esse deck sofre com Light Imprisoned Mirror, Dimensional Fissure. É muita coisa contínua me atrapalhando, por isso que a gente tem ali, ó, os... Floodgate. Floodgate é um negócio muito complicado. Aqui, eu usei todas as cartas do side, menos os Shiny Sea. Fora eles, eu usei todas as outras, mas que as minhas matches não permitiram usar o Shiny, né? Então, teve partida que eu usei, quando eu comecei, eu coloquei Trap the Shot e botei Solen, sabe? E usei as duas, inclusive. Cara, isso é da Shot que a gente já vai chegar, né, no do Michel. Vocês dois usaram de side da Shot, né, cara? Cara, eu, assim... É uma cara tão boa pro Game 1, quando o cara ganha no dado. Tu vem desse shot, tu praticamente tá com meio caminho andado pra que o Dust Shot te permite a leitura, né? Eu acho que a principal vantagem dele... Tá, tirar uma carta do cara é muito bom, tu faz 1 para 1 daí, né? Mas olhar a mão do cara é uma coisa muito pesada. É muito difícil pro oponente jogar em volta das coisas que tu tem, sendo que tipo, ele sabe o que tu vai fazer. Te permite uma leitura de jogo muito grande, sabe? E a Dust Shot tá ali basicamente pra terceiro game. Mas tu não pensou em botar ela de main? Tipo, eu joguei de Lightstorm no último, né? Uhum. E eu não tinha Dust Shot pra eu, o Adriano e o Jader jogar. Então eu abri mão. Mas se eu tivesse, eu colocaria no main. Mesmo as 3 traps que estão aí, eu concordo contigo que Tether Mirror é fenomenal nesse deck, né, cara? Sim. Porque o problema da Storm é o slow start dele. Sim, exatamente. Quanto mais dano tu toma no início, mais perdido tu tá. Porque quando chegar o JD, tu não vai ter vida pra pagar e tirar o campo do cara, né? Isso aí mesmo. Então o maior problema desse deck é isso. Quando tu chegar com o chefão e não poder usar ele, né? Acho que é a pior coisa. Eu acho que, de repente, talvez se fosse pra usar o Trap Dust no lugar de main deck, seria realmente da Threat Horror. A Threat Horror, ela tá aqui e ela saía no Game 2 ou 3. Ela normalmente saía. Porque como entra muito hate... exato. Tipo, aí eu jogava um pouquinho mais agressivo, digamos assim, sabe? Acho que também depende um pouco da velocidade do deck do oponente também, né? Isso mesmo. Pra ser crucial se a threatening fica ou sai no side, né? Exatamente.
Se é um deck mais explosivo, ela fica, por exemplo. Se é um deck mais slow, Porque ela sai. Eu lembro do nosso game, ela provavelmente tu deixou. Porque em algum momento, porque eu lembro de ter tomado. Tu tomou nos 2 games, inclusive. Tomei nos 2 games, né? Eu joguei um game contra o Diva Hero. Não, minto. Eu joguei o primeiro game contra um Kodarus. Que Kodarus é o que a gente falava do... a gente fala do deck meme, né? Mas aí o cara não se liga e o cara perde. Aí eu joguei a outra partida contra Diva Hero. Que até a partida foi meio marcada, assim, por um misplay, né? Do Leonardo Santos. E o juiz estava do lado, né? Então aí não teve muito o que fazer. Porque o final do game eu dei um Gors e eu tava com um Honest na mão. Aí ele deu Brain Control no Gors, pegou o Gors, bateu com o Gors no meu token, e aí eu dei Honest. Só que se ele tivesse, por exemplo, pegado o token com o Brain Control, ele teria me matado porque eu não tinha como dar Honest no Gors. Aí depois disso eu joguei contra uma China, que foi uma match bem intensa, assim, eu ganhei ela nos turnos, e aí eu consegui dar bastante dano dele em função dos monstros de defesa alta e ele vinha bater. Ele batia e esbarrava num Honest, coisa assim, e tomava dano com a bunda dos bichos, e aí ele acabou perdendo nos turnos. E o último jogo que eu fiz, que foi o jogo que eu perdi, eu fiz a final com o glorioso Michel, que tava jogando de Six Samurai. E essa partida eu fiquei um pouco triste por essa partida, não em função de perder. Claro, a gente não gosta de perder, a gente é competitivo. Mas... mas eu fiquei feliz também porque a gente repetiu a final do Gold, né? Eu lembro que eu abri com uma mão muito boa no Game 2, se eu não me engano. Acho que foi no Game 2. Só que o Michel abriu de... Ah, não, foi no Game 1, Não, tá certo. Foi no Game 1. Foi no Game 1, porque tu abriu ganhando o dado. Aí tu abriu, tu invocou um Thunder King Raiô. Eu só vi play porque eu invoquei um Jain, aí eu tomei uma Mirror, e aí depois eu invoquei outro Jain e consegui passar. Aí entrou a rota e entrou a charge. Mas se não fosse isso, cara, nem play eu teria visto. Foi uma partida super rápida, talvez tenha levado uns 10 minutos os 2 games. O jogo do LS ele tem que fluir no começo, né? Tipo, depois ele fica muito atrás, depois que o oponente seta ali e tem o jogo sob controle. Essa atrasada que deu do Thunder King, que segurar ali um ou dois turnos ali, foi crucial pra esse game mesmo. Foi o que o... Até porque tu junta a carta na mão, né, Michel? E é tudo que tu quer com o Samurai, né? Sim. Tem mais... recurso. Ter mais um United, uma Gateway na mão, né? Foi o que o Extremo falou ali, sabe? Tipo, o low start ali, é muito baixo, assim, o início do LS com essa lista, né? Em compensação ali contra o Leonardo Santos no terceiro game, eu abri com ele, tipo, como eu havia perdido o segundo game, eu abri setando Solen e Trapdoor Shoot, fazendo o efeito da Lila, da Lumina, que eu busquei com a charge. Então eu encerrei meu turno com 3 cartas na mão, as 2 setadas, uma Lumina, um Garoth e um Ulf que tinha caído. Quantas no Grave? Eu devia já ter umas 12 cartas no Grave já. E aí o que aconteceu foi que, tipo, ele veio com uma boa mão também, boas cartas de Yu-Gi-Oh! Na mão, mas não foi suficiente pra passar, sabe? Não, e engraçado, Kaiba, que esse nosso primeiro game, pra te ver como o dado ali definiu, né? Tipo, eu ganhar ali, abrir e começar de Thunder King, essa tua mão inicial contigo começando, se tu não dá o azar ali, tu vai dar a rota, vai pegar o Garof, aí tu vai dar a charge, provavelmente tu vai pegar a Lumina se tu não milar ela, tá ligado? É um first turno muito explosivo, tá ligado? Isso aí mesmo. Tu vai ter presença de campo, tu vai fazer o teu grave e tu ainda tem a possibilidade de colocar cartas na mão, tá ligado? Exatamente. Então, tipo assim, no que eu travei ali, os 2 buscadores, que é muito azar, né? Tem dois buscadores do deck, os 2 vieram na mão inicial. Assim.
Com E Raiou, né? veio o Upstart também, inclusive. Nossa. A Upstart, mas a Upstart tu podia dar. Sim, e a Upstart eu usei. Não. Só que aí a Upstart eu usei e ela me deu a charge, sabe? Nossa. Uhum. Então, tipo, a Cara, as theory suas do deck tava matchups correta. foram difíceis, ô Cabas, se tu olhar bem. Foram O bem Kodaros difíceis. em si não é um deck. Não é um deck. Como é que eu vou te explicar? Não era um deck difícil pra ti. Porque tu tem campo às vezes, né? Isso. Mas se ele acerta o Kodaros no teu rico inicial ali, sai com aquele slow start, o Kodaros ia te controlar até a morte ali, né? Sim. E depois tu pegou uma China também. E a China é um deck bem chato. Nossa, né? pra LS é um deck muito complicado de lidar. Inclusive, contra esse Machina, eu quase ganhei 2-0. Justamente por isso, sabe? Ele não... E era o Testa, né? Vale lembrar. Sim. O Douglas Oliveira. Era o Testa. Eu quase ganhei de 2-0 do Machina dele porque ele não calculou no segundo game o Meratech, né? Porque ele spamou os bichos e aí ele tomou o Quimera em 4 monstros e se não fosse uma Mirror ele tinha perdido, sabe? Tanto que Meratech como Assassin Down é o sides mais efetivo, acho, do formato, talvez, assim, que Contra que um deck específico, contra um deck específico, porque porque eles meio que não permitem a resposta, né? Tipo, ou tu vai ter uma negação ali, ou tu simplesmente vai tomar e o teu jogo vai desandar total, assim. Diferente, por exemplo, do LS, tá? O LS, se eu tomo uma Light Imprison Mirror, olhando o meu side aqui, eu tenho bastante carta contra. bastante carta. Tenho muita carta contra. Mas indo agora pro campeão do torneio, pessoal. Vou até deixar os parabéns aqui pro Michel, mandou muito bem. Ele tava na trave alguns torneios já, mas finalmente conseguiu e ganhou com um baralho, assim, digamos, bem característico, assim. Tu pode começar aí e falar pra nós, Michel. Eu joguei minha primeira partida contra o Roger Rodrigues, que ficou em sétimo aqui de Zumbi Sworn. O baralho fez... Na verdade, foi uma partida bem rápida até ali. Eu controlei ele, assim, e as duas opressas que eu uso no main deck, assim, elas foram game nesse jogo, sabe? Foi bem controlado esse game. Aí, na sequência, eu joguei contra o Jonathan Scott aqui, de Kickdraw, que ficou em quarto. Eu joguei contra bastante planta. Esse Zumbi Sworn também já tinha planta, então, tipo assim, eu já tô bem ambientado a jogar contra essa match, tanto com o GB, que eu joguei um torneio, tanto com o Monarca. Então é bem tranquilo jogar essa match. Começou ganhando ali a primeira e eu consegui virar pra 2-1 o game. O meu terceiro game foi contra o Edson Botega, e esse game foi bem rápido também, porque no nosso Game 2 ele abriu com 2 Avarais e uma Titânia, se eu não me engano, na mão, e ele não tinha nada nem pra fazer o deck rodar, sabe? Ele comentou comigo nos bastidores, né, depois do torneio, que depois do nosso game, assim, o primeiro jogo ele deu uma zicada, mas não foi tanto que nem a mão do segundo. Que ele jogou o quarto game ali contra ti já totalmente desmotivado, sabe? Porque ele até, assim, até queria pedir desculpa pro Gregory, porque aí a gente jogando, ele conversando e eu meio que não dando muita bola, porque realmente o nosso game, sabe quando o deck não faz nada, sabe? Tipo, o segundo jogo ele praticamente abriu a mão e me mostrou e disse, não tem como te vencer com isso aqui, sabe? Aí eu abri de Gateway, o United também, daí eu já fiz vantagem de mão. Eu joguei com esse deck, foi o meu primeiro deck, assim, o arquetipo que eu encostei no jogo. Já existia Dark World, Amazones, Gravekeeper, mas eu sempre joguei com salada até encostar no Six Samurai, assim. E eu já estava bem ambientado ao efeito de todos eles, só não joguei com a Hand, que é do Elite Genesis, já da Era Synchro, e a própria Gateway, que já é do formato do Edson lá já. Eu queria muito ter jogado com essas cartas na época, e agora que a gente tem a oportunidade de jogar esse formato antigo, eu consegui realmente jogar um torneio com a Gateway e saber o quanto essa carta é forte nesse deck, né? Porque, assim, o Grandmaster é, de longe, a melhor carta do baralho, né? Tipo, o Six Samurai, ele é um deck que tu não tem um Grandmaster na mão, ele vai ter um turno 1 fraquinho. Baixa um bicho e passa, né? Como o pessoal deve saber, os efeitos todos do Six Samurai ali, dos antigos, eles
ganham um efeito quando tem um outro Six Samurai de nome diferente É em um campo, deck né? que precisa de 2 cartas, pelo menos, pra jogar. Precisa de 2 cartas, isso. E no caso ali, o Thunder King, que já que a gente acabou falando bastante ali no game contra o Kaiba, ele é esse deck é tipo assim, ele tem 2 formas de começar que eu considero bacana, né? Que é a mão quando vem a Gate United, tu começa explosivo pra te começar a comprar carta e controlar o campo ali, tu já forçar o cara a te dar uma heavy no começo pra tirar as coisas, ele começar a gastar o Typhon naquilo ali, assim ele não pega a tua Sole, tua Royal Oppression. E tem a forma de começar com o Thunder King também, que é exatamente quando não vem Gate United, tu esquece o outro Six Samurai que tá na tua mão, apesar de tu pode ter um Grandmaster também, que se tu botar 2 bichos e tu não fizer nenhum tipo de vantagem, o cara simplesmente tira com o que o formato oferece. Então, tipo assim, o Thunder King é a melhor carta pra começar quando tu não tem os ADD, né? Acho que foi tu, Extremo, né? Que comentou, poxa, o Thunder King nesse deck, ele não te zica nas adicionadas da Gateway deck. Tipo assim, é uma forma de jogar, sabe? Exatamente. Pra me basear nessa minha decklist, eu peguei o deck do Sinistro, do Gustavo, que tocou no Nacional de 2010. Daí eu fui pincelando elas pro nosso formato aqui. Ele jogava com 41 cartas, eu joguei com 40. Daí eu troquei, ele jogava com 3 Zero, eu joguei com 2, eu coloquei mais um Yaish, eu fui trocando fazendo adaptação pra Field outra. também, né? E a final contra o nosso amigo aí, Adriano Dart, a segunda final consecutiva nossa, dessa vez com a vitória. E foi outro game assim que, felizmente, o deck do Adriano não apareceu, né? E o Six Samurai, ele pune muito. A match contra o Roger, contra o Botega e contra o Kaiba, ele simplesmente puniu quando o meu oponente não começou combando, fazendo muita coisa, sabe? Assim, o Six Samurai, se o oponente dá uma travadinha, ele vai te dar muito dano no começo. No segundo game, cara, acho que tu começou com um monstro, não lembro se foi o Genius, não, com o Garof, que é um monstro que tu não milou ainda na end, que acho que tu colocou pra me dificultar, porque os anjos não batem, daí eu tinha o Grandmaster na... Sim, aí tu veio aí pra cima, aí né? Eu comecei com... E aí eu tinha uma Trojan Horror. Já no primeiro turno meu. Sim, foi isso aí mesmo. Eu lembro que eu tava com... Eu queria milar coisas porque eu tava com uma Becone, mas aí eu não milei nada, porque se eu tivesse milado, por exemplo, um Honest ali, teria sido outro game, né? Tá falando do Raio ali, Michel. O Raio te dá... O Raio em campo, as atenções do oponente se voltam pra ele, né? Ele exatamente. Pressiona muito, tá ligado? O deck do oponente não flui se não tirar o Thunder King Raio, né? Todo deck adiciona ou tem que fazer um 5 pra poder engrenar no jogo, né? E o Raio, ele segura muito essa... Não, é a presença de campo, né? É o 1 e 9, né? Dragon, né? E o Raio é relevante até a era do Rescue Rabbit, ele é muito forte. Sim, ele ganha muita relevância. Ele chega a ser semi-limitado, se não me engano, né? Sim, mais pra frente ele vai ser eu acho que é exatamente na era do Coelho, né? Do Rescue Rabbit. Mas, Michel, eu tenho uma dúvida aqui, cara. Tá usando 2 opressas também, né? Que tô olhando aqui. 2 opressas. Não aconteceu de o oponente tentar negar o Grandmaster com a tua opressa? Cara, os caras esquecem disso. Os caras esquecem, mas comigo não aconteceu, não. Eu já tomei Ash em Danger em regional, né? Então, realmente, esse tipo de coisa acontece. Porque eu acho que o Grandmaster é só quando ele é destruído por efeito de carga do oponente. Sim, o Grandmaster é só quando ele é destruído por efeito de carga do oponente. Né? E às vezes os caras esquecem disso, né? Acha que o Grandmaster vai voltar e não nega ele. Sim. E daí, tipo, falta de informação. Tipo, os caras da gringa, lá do Ed Edson, eles caras falam que o Samurai ficou em primeiro no nosso torneio. E é um deck muito forte, cara. Uma noção da relevância do deck. Sim. Exatamente. Acho que se tu pegar qualquer tier list da época, tu não vai ver o Six Samurai entre os top tier do formato. No Nacional, acho que o Kaiba deve lembrar que a gente comentou muito isso também, desse ano de 2010, que foi uma surpresa pra gente na hora, quando a gente viu que tinha um Six Samurai no top 16, né? Sim. Como assim um Six Samurai ainda, um deck lá de 2008 ainda tá jogando? Porque a Gateway nesse deck é muito insano. A Gateway, assim, todo jogo que tu jogar com a Gateway e ela combar e o cara não tirar de campo, dificilmente tu vai perder, porque esse mais um toda hora, eu fiz efeito de ganhar 500 ali pra matar também, sabe? Ela é uma carta que ela é muito versátil e... Tu sai com 2 Gateway e uma Hand of the Six Samurai,
tu limpa o campo do cara. Sim. Sim. Swarm é muito Sumou forte. na range, traz o grande mestre, sumou na grande mestre, tira um. E assim vai um loop infinito, cara. Me diz um deck que tinha um loop infinito nessa época, assim. Não tem. É muito forte. Vai, muito forte. Os loop vão começar a aparecer ali com o formato de Shine Darkness. Cara, a gente vai ter o Frog, né, fazendo FTK, bastante coisa, né? Mas antes não. O Frog não pode, não é? O Roniton Jin que não pode, que é o que dá o Frog FTK pode, mas é o Roniton Jin que faz chover. Os taps podem todos. É uma coisa legal, né, cara? Porque a gente tá jogando o Edson, 3 torneios no meu caso, né? Já, e, tipo, nem o Tier 1 do formato Edson a gente viu todos ainda. E a gente meio entre nós ali, a gente começa a trocar os decks, né? Então, tipo, isso tá bem bacana também, a gente anda fugindo de sides e de eventual questão do, o player C joga com deck X, né? Tipo, eu já joguei um Edson de GB, joguei um de Monarch, agora joguei um de Six e provavelmente vou mudar pro próximo, porque é tanto deck bom e gostoso de jogar na época que tu não pode pegar um spot. Se tu tem um leque de opções, eu acho que nada mais justo do que tu aproveitar e utilizar, sabe? Pra vocês verem como o formato ele é versátil, né? Cara, e outra coisa, o preço influencia. Esse samurai aqui do Michel, por exemplo, tu consegue montar ele com 60 reais, por exemplo. Acho que eu não lembro se a range é de deck também. Eu sei que ela tem naquele Special Edition, saiu em outro lugar também. Então não tem coisa difícil. Ela tem superzinha, né? Talvez outra carta difícil. Exato, tem comum também. Eu acho que a única coisa difícil talvez também seja o Raiô, assim, se tu não for pegar o. É que o Raiô comum é 10 quilos a 15, né? Exato. É mais caro. Aí vai 3, sabe? Então, tipo, mas é como tu falou, assim, tipo, é um deck muito barato pra montar. 60 reais acho que tu consegue montar assim. Incluindo o side junto. E ele é um deck, assim, bem indicado pra quem não tá começando a jogar o Edson, assim, porque ele é bem simples. É verdade. Ele é um deck muito indicado pra quem tá começando no formato. Concordo tu não quebra muito a cabeça nas jogadas, assim, tipo, se tu... Ele não é um Gladiator Beast da vida. Exato, não é um kick draw, assim, que não é um bota kick draw. Pensar um pouco mais. Ele é mais linear, né? Todo deck tem sua diferença, né? Monarca também é linear. Verdade, Monarca também. Monarca é muito linear também, se tu for ver. E, claro, tem alguma especificidade ali, de repente tu não tem que invocar um sapo, tu tem que ir pra outro lado, sabe? Mas, no geral, é linear, assim, e esse deck segue o mesmo fluxo. Diferente, por exemplo, do próprio LS, que é diferente, sabe? Do Machina também, que é diferente. Esse Fada aqui que tu pilotou, Extremo, também é um outro deck que eu acho bem difícil, assim, de jogar. E tanto que quando tu começou a tua fala, tu falou justamente do ponto que tu usa o Herald, sabe? Isso muda toda a intensidade da partida, entende? Já é diferente de outros decks que são lineares. E algum arrependimento ali... Tinha deck combos, tinha deck controle... Não, essa lista aqui... Falando um pouco dela, bom, o Thunder King eu falei um pouco antes, eu entrei num consenso de que para escolher o Six Samurai eu fui os que eu coloquei 3 eu fui nos melhores, né, que é o Grandmaster, a Hand e o Zanji. Aí na nossa field aqui eu considero o Yart ali melhor que o Hero. Sim. Apesar de o Hero também ser um baita Six, mas eu considerei ele um pouco menor, aí relevei isso e coloquei ele com 3 também. E eu até tenho outros Six diferentes, mas eu não quis aumentar, tipo, o número de Kamon, não quis colocar o Nizashi, porque eu tinha que fechar num número de entre 18 e 20 monstros, e eu não queria colocar os ruins pra não, sei lá, acho que eles não atrapalhariam, são bons, né? Isso, aí o Thunder King ele já abre um leque maior de possibilidades no jogo. Aí, tipo ali, 3 Gateway, 3 United é concessão do deck, aí Heavy e Typhon ali é Staple, 3 Book ali pra defender os Six, tudo mais, carta boa, pra defender o Thunder King também. Rota ali o Buscador, todos são Warrior com exceção do Thunder King. E as Trap ali eu acho que são as do formato, tá ligado? As que jogam ali. Inclusive eu fiquei muito tentado de usar uma terceira Prism, assim, pra
defender realmente o Thunder King mesmo. Mas eu não achei espaço pra tirar nada aqui, sabe? Eu digo, não vou jogar com duas. Ficou tipo ali 2, 2, 2, 2 e ali o 1, 1 que é as staple da época ali, Miva, Torrente, Sole e Starlight. O que eu queria dizer... Pode falar. Eu acho que o pride desse deck, cara, que a gente não comentou, eu não trocaria nenhuma carta, eu achei que encaixou muito. A única carta que eu não consegui usar aqui foi a Contracted Light ali, que eu não joguei com nenhum deck baseado em Dark. E o System Down também, que eu não peguei Machina, mas assim, acho que ele tá voltado pra tudo que tava bem o formato adequado pro torneio, né? assim, não, ele não tem nada, tipo assim, muito específico contra o GB, mas eu acredito que o Thunder King joga bem nessa match, o próprio main deck, o Zaysh ali também joga bacana, tipo ali, o Dust Tornado ali é uma carta ok, mas ele não é um site voltado assim, total, tirando a System Down, que é voltada pra machine, o restante ele é bem genérico, situacional, assim, dá pra encaixar contra o restante, é bem genérico, né? E aquela Dust Shot a maioria dos decks. Dust Shot do site também. Eu tenho um esquema com a Dust Shot, né? Eu não gosto de usar a Dust Shot no main deck. É aquela carta que se ela vem na tua mão inicial, no jogo que tu começa, ela te potencializa um monte, exatamente o que vocês falaram, de olhar a mão do oponente, tu sabe com o que tu vai lidar. Só que é carta que eu costumo comprar muito ela no meio do jogo, no final. Tipo, Botega. Então, e tipo assim, minha tática contra a Dust Shot normalmente é o jogo que eu começo, eu uso ela. Aí se ela veio na mão é um plus, depois se ela não veio, ok, já não jogo mais na volta dela, porque depois que o jogo avançou, é sempre bom tu olhar a mão do oponente, mas depois que tu tá com a tua mesa estabilizada, que tem uma Oppress e uma Prisa, que são defesas boas, é mais ou menos indiferente o que ele tem na mão, sabe? Então normalmente ela entrava no game 2 ali, se eu perdia e escolhia começar, mas era uma carta que eu não usaria no main deck, sabe? É que a Trap Dust, se tu for ver, ela se torna ruim na medida que a partida se estende. Sim. Se a partida passou de 4 turnos, por exemplo, tu já não... tu tá com -1 por ter usado a Trap Dust. Se passou 4 turnos. Meio uma teoria, assim, sabe? Porque tu tá fazendo 1 para 1, né? E a vantagem é tu assistir a gameplay do cara de camarote, assim, sabe? Agora, se passou 4 turnos, tu já não vai lembrar mais. Não de não lembrar, mas o próprio jogo vai se estender tanto que a situação vai ser completamente outra, sabe? E a tua principal vantagem já vai ter sido anulada. E aí tu fez um 1 para 1 só. E assim, eu queria só relembrar de novo todo mundo, porque a decklist do Michel tá no canal lá do Ed Edson, que eu vou deixar o link na descrição aqui também. Se você tá escutando isso no Spotify, pode dar uma olhada lá no YouTube, que vai estar lá também, e aí vai ter os links lá. E quem quiser visualizar... E no demais, acho que é isso, pessoal. Acho que ficamos por aqui hoje. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se despedir da galera aí. Deu bom. E os nossos torneios estão crescendo, né? O nosso número de players está aumentando. E deu bom. Eu acho que a tendência é o número de players só aumentar, assim. Agora esse último a gente teve os 14, né? Acho que o próximo, talvez, o mínimo os 14 a gente vai ter de novo e talvez tenha 16. E tem muita gente iniciando e já procurando ler sobre o formato para começar a jogar aqui na volta. Eu espero que isso se espalhe. Eu também, eu espero que isso se espalhe Brasil afora. O GOAT é muito mais conhecido, né? Mas o Edson tá no caminho. Tá no caminho certo, eu diria. E até a gente tá falando bastante sobre ele justamente por causa disso. Ele é um formato, assim, no meu ver, ele é mais divertido que o GOAT, sabe? Tipo assim, pela variedade dos decks. O GOAT ele é muito centrado em, tipo, delinquente todo mundo usar. Eu acho que o problema do GOAT é as 3 Power Cards, sabe? Eu acho que é o único problema, assim, digamos. E esse problema não tem no Edson, né? Não tem. Mas então é isso, então, pessoal. Ficamos por aqui. Brigadão e até a próxima. Beijo, pessoal. Falou, pessoal.